Quando a gente começa a falar de escala, muitas vezes as pessoas falam, tá vendendo com um preço assim porque compra produto de baixa qualidade. Não, é o contrário. A gente cresce, ganha escala e a gente tem poder de negociação junto ao fornecedor e com isso a gente oferece os melhores insumos e os melhores profissionais gostam de usar os melhores insumos. Então esse pilar do propósito é muito importante. Não existe uma franquia sem suporte. É um casamento. Se você não der assistência, você tá lascado. Entendeu? Porque o sucesso dessa franquia, ele é o sucesso da franqueadora, é o sucesso do modelo. Então, é interesse da nossa franqueadora que esse franqueado dê certo. Então, suporte praticamente 24/7, tanto presencial como remoto. Você, quando ajuda, você, quando devolve, você não está ajudando o próximo. Aquilo está fazendo muito melhor para você, para sua alma. É impressionante. Você volta muito melhor do que você foi. Só pelo fato de você ter ajudado mais gente. Olá, seja muito bem-vindo ao Receita de Sucesso Podcast. Meu nome é José Oliveira e esse é um podcast de mentoria gravado com as pessoas mais bem-sucedidas do país. As perguntas desse podcast foram elaboradas de forma estratégica para direcionar a resposta dos nossos mentores que revelam um verdadeiro passo a passo para que você também possa alcançar o topo. Para mais conteúdos, me siga nas redes sociais oliveira.jussiel. Ao meu lado aqui, Karen Hassi, já fala seu arroba para eu não esquecer. Isso aí, gente, @Karen Hassi. Lá no meu Instagram eu quero que vocês me mandem sugestões dos mentores que vocês querem ver sentados aqui na cadeira do Receita de Sucesso Podcast. Manda lá, por favor. Muito bom. E olha só, aproveita, vai lá no YouTube, se inscreve, Receita de Sucesso Podcast, toda semana tem mentor novo. Vai lá no Instagram, se não segue a gente, já começa a seguir. Vai também no Spotify, se estiver gostando, deixa 5 estrelinhas ali no episódio e já deixa também seu comentário, seu feedback, quem você quer ver sentado aqui na cadeira do Receita de Sucesso Podcast. Convidado de hoje especial, pra lá de especial. Régua tá alta, mas é uma pessoa que a gente tem muito apreço, né? Casado com uma pessoa que a gente adora, uma inspiração, já passou aqui pela cadeira e tô ansioso pra esse bate-papo, cara. Sem mais delongas, deixa eu apresentar o nosso mentor de hoje. Nosso mentor de hoje é Kleber Salos, que é vice-presidente e fundador da Sorridentes, a primeira e maior rede de clínicas odontológicas do Brasil. Na verdade é um ecossistema, né? O Grupo Salos, dentro do ecossistema, tem ali a Sorridentes, que é um case não só nacional, virou case internacional. Pioneira em democratizar o acesso à saúde bucal para a classe C. Cirurgião dentista por formação, ele transformou sua visão empreendedora em um case estudado em Harvard e Stanford e ajudou a construir uma das marcas mais reconhecidas do setor de saúde e estética no país. Kleber é referência em marketing, cultura e inovação na saúde, conduz o EcoSalos podcast e leciona na Escola de Negócios e Expansão Empresarial, onde compartilha seu conhecimento com novas gerações, empreendedores e líderes do setor. Com mais de 12 selos de excelência da ABF, sua trajetória é um exemplo vivo de como propósito, cultura e inovação podem transformar um consultório em uma das maiores redes de franquia do Brasil. Seja muito bem-vindo, que honra recebê-lo. Uma honra estar aqui com vocês, esse conteúdo, esse podcast tão relevante para o mundo dos negócios. E eu espero poder contribuir com vocês aí com um pouco dessa experiência, né? São quase 30 anos que a Sorridentes está no mercado e esse modelo da Sorridentes, como você falou, deu tão certo num sistema de franquia onde nós formatamos um negócio alicerçado em fundamentos, em raízes muito fortes, de levar acesso, conforto, conveniência e qualidade para o maior número de pessoas. Né, Jussiel, Karen, não sei se vocês sabem, o Brasil é o país que tem a maior quantidade de dentistas do mundo. Nossa. 20% dos dentistas do mundo estão aqui no Brasil. Caraca. Só que 75% desses dentistas, eles estão na região sul e sudeste. Então é aquele Brasil sendo o Brasil, né? Um Brasil de discrepância, um Brasil de extremos, e o nosso modelo de franquia foi justamente algo que a gente conseguiu organizar esse mercado e levar acesso, transformando a Sorridentes na clínica da família, e a gente está num processo de nacionalização. Esse modelo deu tão certo que serviu de referência para outras 4 marcas que nós trabalhamos na vertical franchise, né, que é a Gil Estética Avançada, que é uma rede de estética que a gente adquiriu da atriz Giovanna Antonelli ali no ano de 2018. Ela tinha fundado essa rede e, por acaso, né, nas gravações da propaganda da Sorridentes, onde nós tínhamos contratado a Giovanna Antonelli, ela falou
que ela tinha uma franquia, que dava um trabalho danado, esse negócio de franquia. Eu falei, bem-vindo ao sistema, né? E a gente gostou muito do modelo, a gente acabou adquirindo em 2018, 2019 a gente organizou, 2020 nós tivemos um baita de um crescimento exponencial de 11 lojas, a gente hoje tem mais de 300 franquias, isso muito rápido. Aí nós fomos para o sistema, para o setor da oftalmologia, né? Criamos a Olhar Certo, clínicas oftalmológicas, e 2021, a filha mais nova é a Amo Vacinas, que é uma rede de clínicas de vacinação. Então, essas 4 marcas trabalham na Vertical Franchise, e dentre outras marcas nós temos uma operadora de planos odontológicos, nós temos uma fábrica de alinhadores ortodônticos, assim como a Invisalign, que é a grande marca mundial, nós temos a New Align, né, que oferece tanto para as nossas clínicas sorridentes, como também para o mercado. Nós temos um programa de benefícios chamado Bom Demais, nós temos uma empresa de tecnologia voltada para saúde e bem-estar chamada DocBiz, nós temos um marketplace, né, porque saúde, o grande marketing é o boca a boca, então nós temos uma empresa chamada Indico para Você, que a gente acaba fazendo com que os clientes, é a nossa ferramenta de venda ativa, né, de indicação e conscientização. E agora nós temos também um clube de mentoria, né, chamado Clube Trivium, que a gente quer também compartilhar essa nossa experiência para mais empresários e empreendedores. Enfim, tudo isso é um ecossistema de saúde e bem-estar que a gente denominou de Grupo Salos, né? Então, isso daí é um pouquinho do que a gente tem feito aí ao longo desses 30 anos, e é um prazer estar aqui no Receita de Sucesso. Caramba, só isso, cara. Caramba, gente. Lembrando que é 30 anos, tá, gente? Isso não foi feito de um dia para o outro, né? Exatamente. E a gente que conhece um pouco aí da história, né? Quem não conhece, gente, fica o convite para conhecer. O filme tá na... Hoje está no YouTube, foi muito bem lembrado. A gente sempre vê, gente, que quem consome conteúdos de negócios, né? A gente sempre tem aquele post assim, ó, filme que todo empreendedor precisa assistir. E aí tem lá o filme do Steve Jobs, né? Tem o filme do McDonald's, o filme das redes sociais. São filmes bastante inspiradores. Eu gosto muito porque são filmes baseados em histórias reais, histórias empreendedoras. E eu sempre questionei qual é a versão brasileira, né? Nós que temos um país bastante empreendedor, a gente não encontra um filme de fato produzido com atores, artistas, e a gente acabou, na comemoração dos 25 anos da Sorridentes, a gente acabou desenvolvendo um filme chamado A Força de um Sorriso. A gente na época queria lançar esse filme na Netflix, foi ali na época, no começo da pandemia, né, que começaram aquelas maratonas ali de séries. A gente acabou não colocando no Netflix, mas a gente conseguiu um jantar com o Silvio Santos, ainda vivo, e a gente, né, uma pessoa que eu me inspiro muito, é um baita empreendedor, e aí o que acontece? A gente conseguiu mostrar para ele gostou do filme, e a gente lançou esse filme numa premiere no Shopping JK, numa sexta-feira, e o SBT apresentou esse filme em rede nacional, onde a audiência bateu ali quase pau a pau com o Globo Repórter. Caraca. Então, a gente gostou muito do resultado, porque o Brasil ainda é um país de televisão. E seguindo as nossas origens, que foi, né, a Carla vendeu água na faculdade para se formar, eu sou filho de imigrante nordestino, borracheiro, então assim, o que a gente fez com esse filme foi justamente mostrar para a população que sim, é possível. Duas pessoas que vieram ali da base da pirâmide vencer na vida, empreender e construir um negócio não só bilionário, mas principalmente um negócio que causa um alto impacto social e principalmente que gera riqueza e impostos. Incrível. Depois do SBT ainda, né, aproveitando, teve SBT, teve Record,
teve Rede TV e teve Band. Então, para quem quiser assistir hoje esse filme, hoje está no YouTube. E é case no Empretec também. Tem Empretec, tem Harvard, enfim. Tem A muita Força de um coisa. Sorriso. A Força de um Sorriso. Cara, mano, filmaço. Show de bola esse filme. Kleber, cara, é tanta coisa. É tanta coisa que eu queria explorar contigo, mas deixa eu tentar fazer uma pergunta mais aberta e a gente afunila isso em pilares, tá? Pra gente tentar deixar uma receita de sucesso. Quero saber como funciona essa sua mente, mas quais são os pilares? Você conseguiria hoje desenhar uma receita? Vamos imaginar que você tenha que começar um negócio do zero. Esquece tudo. Porque vocês vivem recomeçando, na verdade, começando negócios do zero, né? Começou ali com a Sorridente, depois foram trazendo outras empresas para o ecossistema. Mas se tivesse que começar uma empresa do zero hoje, quais são os pilares? O que você aprendeu de diferente? É um Ctrl-C, Ctrl-V? Só muda o produto, o segmento? Porque eu quero tentar entender quais são os pilares da escala, da expansão empresarial, porque eu sei que isso... Porque dentro disso tem um combo. Tem liderança, tem cultura, tem vendas, tem marketing. Então, por isso que eu quero fazer ela mais aberta, porque eu sei que qualquer tema desse que eu trabalhar contigo, a gente vai trabalhar muito bem. Mas então eu vou fazer uma pergunta mais aberta. Quais são os pilares da escala empresarial? E aí dentro disso você pode trazer os principais pilares dentro de cada tema. Eu gosto dessa questão de pilares, né? A gente trabalha no modelo de franquia. Quando a gente fala de franquia, a gente está falando muito de modelo, a gente está falando muito de método, de receita, né? E a gente representa esses pilares, esse modelo a gente tem uma simbologia da árvore, né? Que a árvore é dividida em três anatomias ali, que é a raiz, tronco e os frutos. Então, todo negócio ele precisa ter um propósito. Por que ele nasce? Para que ele nasce? Então, o primeiro pilar é a questão do propósito, que o nosso propósito é muito claro. E o propósito, gente, não é o que a gente gostaria, é o que a gente trabalha todos os dias, é aquilo que te faz sair da cama. É o que eu quero entregar para a sociedade. Então a gente tem o acesso, o conforto, a conveniência e a qualidade. Então isso é muito claro. Quem quer empreender em uma de nossas marcas tem que entender que a gente vai dar acesso às pessoas terem uma saúde de qualidade. E o acesso não está só relacionado ao você pode pagar. Você vai ter acesso às melhores tecnologias. Então, isso é um pilar importante. O conforto parece uma coisa óbvia, mas 30 anos atrás não tinha clínica para o pobre, para a classe C. Não estou falando nem o pobre, eu estou falando da classe C, a classe média. Porque só quem tinha clínica era o muito rico. Os jardins, em clínicas bonitas. A classe C, ela tinha a referência ali, um consultório em cima de uma padaria, um consultório em cima de um açougue, muitas vezes num lugar não tão legal, né? Ou posto de saúde. Então a gente preconizou o conforto. Todo mundo gosta de um ambiente legal, um ambiente limpo, um ambiente de porcelanato, ar-condicionado, climatizado. Então, assim, esse foi um pilar muito importante. O terceiro foi a conveniência, né? São Paulo, a gente nasceu em São Paulo e São Paulo tem um problema de mobilidade gigante. E como era a odontologia no passado? Se você precisasse de um aparelho, você ia num dentista, por exemplo, na Avenida Paulista. Mas aí, para colocar o aparelho, a sua gengiva ela tem que estar saudável. Então, você precisa ir num periodontista. Então, o periodontista ficava em Perdizes. Então, às vezes, para você fazer um tratamento completo, você rodava 3, 4 profissionais, 3, 4 endereços diferentes. Então, nós trouxemos tudo isso para dentro de um único endereço, tudo debaixo de uma mesma clínica, debaixo do mesmo teto. Então a gente virou a clínica da família. E qualidade é algo que é obrigação, mas é importante falar porque quando a gente começa a falar de escala, muitas vezes as pessoas falam, tá vendendo com um preço assim porque compra produto de baixa qualidade. Não, é o contrário. A gente cresce, ganha escala e a gente tem poder de negociação junto ao fornecedor e com isso a gente oferece os melhores insumos e os melhores profissionais gostam de usar os melhores insumos. Então, esse pilar do propósito é muito importante. Indo para o empresário que compra as nossas marcas, ele tem alguns porquês.
E aí eu sempre, quando eu vendia as franquias, né, a franquia ela é muito alicerçada num modelo de negócio, num método, como eu falei, em marca. E aí, para vender uma franquia, você paga, né? Para você comprar uma franquia, você paga uma taxa de franquia para você ter acesso a esse modelo de negócio. E aí as pessoas chegavam, pô, mas por que eu preciso pagar para ter uma franquia? Por que eu preciso pagar para ter a marca? E eu ficava muito incomodado com isso, porque, cara, quanto vale uma Coca-Cola? Quanto vale a Apple? As marcas têm valor. Por que os caras não querem pagar pela minha marca? E aí eu coloquei na parede da sala de reunião que a gente atendia a maior parte dos candidatos à franquia, assim, ó, por que Sorridentes? Porque nós temos marca. E a marca ela é retrabalhada, ela é uma marca reconhecida, né? Nós temos os sócios fundadores que são referências, que têm um monte de reconhecimentos como profissionais, case em Harvard, case no Empretec. Então, assim, essa marca ela tem a marca e ela tem a humanização formada pelos seus sócios. Então, marca é um porquê importante. O outro porquê é o know-how. A partir do momento que você busca uma franquia, a gente não virou uma franquia de um dia para a noite. Nós só viramos franquia depois de 23 unidades próprias. Ou seja, nós azeitamos o modelo de negócio, nós erramos muito, nós corrigimos e uma franquia ela é em eterna evolução. Então nós temos ali um know-how muito claro e um know-how de muito sucesso, porque nós tivemos e nós temos muitos franqueados que cresceram dentro da rede, cresceram seus patrimônios, se desenvolveram e hoje ficaram empresários muito bem-sucedidos, empresários ricos, gerando riqueza aí para o país. Não existe uma franquia sem suporte. Né? Então, um porquê muito importante é o porquê do suporte. É como uma relação, é um casamento. Se você não der assistência, você está lascado, entendeu? Porque o sucesso dessa franquia, ele é o sucesso da franqueadora, é o sucesso do modelo. Então, é interesse da nossa franquia, da nossa franqueadora, que esse franqueado dê certo. Então, é suporte praticamente 24/7, tanto presencial como remoto. Porque hoje a gente já está em 21 estados. Né? Tecnologia, treinamento, né? Cada vez mais as empresas são escolas. Então, se você quer um time qualificado, você vai ter que desenvolver, porque essa pessoa não está vindo pronta das universidades. Né? E nós temos também um alto impacto social. Então, este outro pilar, que é o pilar de sustentação do negócio, é o pilar que o empresário sabe que são alavancas e ferramentas para que ele possa ter um negócio extraordinário, desde que ele use tudo isso em seu favor. Então, ele tem uma metodologia, mas a mentalidade vai precisar ser trabalhada o tempo inteiro. E, por fim, a questão dos frutos é o que a gente quer entregar para todos os nossos stakeholders e principalmente os nossos clientes, que é o nosso jeito de ser. Então nós somos uma empresa de serviço, né? Eu não vendo nenhum produto, eu não ganho royalty sobre a venda de perfume, de chocolate. Eu ganho da atenção que a gente dá para os nossos clientes. Então, quando a gente fala do nosso jeito de ser, é como se fosse um spin selling, né? Onde eu estou ouvindo as necessidades do cliente, onde eu entendo o problema dele, eu mostro a solução, eu apresento para ele que as nossas clínicas é a melhor opção para resolver o problema dele, onde ele não vai ter riscos de tratar da saúde dentro de nossas clínicas. Então, nossos pilares, Jussiel, ele é formado de raiz com propósito, de um modelo claro e sustentável para atender da melhor forma possível os nossos clientes, de um jeito único, de gente cuidando de gente. Maravilhoso. Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Bora. Falando nesse jogo de... Eu não sei se você quer fazer alguma pergunta antes disso, tá, Jussiel? Mas assim, a gente sabe que
tiveram vários problemas nesse processo de escalar o negócio, né? Tá. E um grande medo que a gente escuta muito, que também a gente chama franqueadora, o pessoal fala assim, e se crescer o negócio? Como é que vocês vão cuidar dessa parte de cultura? Como que vocês vão conseguir controlar o processo lá na ponta? Então eu quero saber, primeiro, como que vocês fizeram isso para que o que vocês têm como base ali dos valores, né, da Sorridentes fosse percebido lá na ponta? E quais foram, assim, os principais erros que vocês poderiam, assim, falar, gente, você que está pensando em escala, toma cuidado nisso daqui, porque isso daqui é um caminho perigoso. Eu acho que conecta com essa daqui, cara. Ó. Qual foi o maior desafio em escalar uma rede de clínicas sem perder o padrão de qualidade? Vai se conectar com isso que você dá. É isso. É assim, eu gosto de falar, eu gosto de sempre questionar o seguinte, quantas empresas no Brasil têm 100 anos? Eu acho que a gente deve ter muito pouco. Muito pouco. A gente, com Sorridentes, esse ano, a gente completou 30 anos. E aí eu fui fazer um levantamento, apenas 12% das empresas atingem 30 anos. A gente tem um dado muito importante que do Sebrae, que 80% ou um pouco mais, 80% das empresas no Brasil quebram antes de completar 5 anos. Então, acho que é importante, e eu gosto de fazer uma brincadeira, que uma empresa com 30 anos é igual aqueles programas da Discovery, quando a gente vê aqueles animais antigos na selva, que eles estão cheios de cicatrizes, né? Faltando às vezes um crocodilo, faltando a mãozinha e tal. Isso é empreender no Brasil. Então, nós erramos muita coisa, nós erramos muito, erramos de não fazer nada, muitas vezes, né, você perder uma oportunidade, erramos de fazer muito, de você dar um passo maior que a perna. Então, 2008 para 2009, nós tivemos ali o primeiro assédio de um fundo de investimento, por exemplo, e a gente viu que, isso que esse fundo está falando, a gente mesmo faz. E a gente resolveu expandir. Nós não tínhamos problema de caixa, nós não tínhamos problema de operação das clínicas, mas a gente acabou abrindo muitas clínicas ao mesmo tempo. Abrindo não, né? Começando obras, e parte do investimento dessas clínicas era um dinheiro de um fundo de amparo ao trabalhador do FAT, que o Banco do Brasil oferecia para nós, onde a gente tinha um juros muito baixo, uma carência de 6 meses para começar a pagar, e que estava tão azeitado que a gente montava as clínicas só no aval, e aí a clínica, quando ela tinha um período de maturação, a clínica depois de 6 meses ela já estava pagando os equipamentos sem dor de cabeça nenhuma. Só que na crise dos Estados Unidos, aquela do subprime, né, dinheiro não some, ele muda de alocação. Esse dinheiro saiu dessa alocação, foi para outro lugar, e um dia o gerente do banco falou, a gente precisa pagar os fornecedores, mas o dinheiro acabou, o dinheiro foi alocado, como é que nós vamos fazer? Eu tenho essa outra taxa de juro aqui. Então, assim, de um dia para o outro, o juro subiu, o prazo se cessou, e eu tinha 2 caminhos. Eu tinha 30 clínicas, as obras prontas, precisando de colocar os equipamentos. Ou eu perdia as obras, ou eu continuava, mas eu não tinha os incentivos que a gente tinha. Então a gente resolveu optar por vamos buscar dinheiro. A gente sabe que a operação é muito boa, vai dar certo, porque o empreendedor sempre acredita, tem muita fé, mesmo sem ver, né? E aí a gente começou a trabalhar essa clínica, só que o valor do endividamento, da mensalidade, como eu não tive prazo, ele já veio no mês que vem. Então a gente teve um desajuste de caixa, foi quando a gente teve a primeira grande crise, onde nós criamos um endividamento de 23 milhões de reais, e que essa cena está no filme, inclusive, e que a gente conseguiu pagar essas contas. Então assista o filme, porque você vai saber como é que a gente conseguiu fazer isso, mas a gente errou como? Em acreditar demais no nosso potencial. Então o empreendedor ele precisa entender, né, modular o time, a velocidade, a energia, para você talvez não dar um passo maior que a perna. Graças a Deus deu tudo certo, que a gente está aqui falando hoje aqui nesse podcast. A gente
conseguiu acertar nossas contas e depois que a gente pagou esses 23 milhões, a gente teve aí outros crescimentos bastante exponenciais. Você perguntou em relação à padronização, qualidade, é estar sempre muito próximo da rede e criar mecanismos de controle e auditoria para que você possa trazer o franqueado para o centro do negócio o tempo inteiro, entendeu? Porque nós somos um negócio de saúde e bem-estar. É um desafio muito grande porque se você for em qualquer médico, em qualquer lugar do mundo e fizer 10 consultas, é capaz que você tenha 10 diagnósticos diferentes. Então, é muito importante que o dentista ele tenha, né, o desenvolvimento técnico-científico. É muito importante que a clínica e o time de back-office tenha, né, todo o cuidado da experiência do cliente ali e automaticamente a franqueadora ela tem a capacidade de fazer auditorias e apresentar ferramentas de melhoria contínua. Né? Então, por exemplo, nós temos um grande diferencial a nossa área de expurgo e esterilização. Então, eu tenho um departamento dentro da franqueadora que a gente denomina de biotech, né? Então, das questões de biossegurança e de relacionamento técnico, que a gente praticamente é um órgão público de fiscalização. A gente fiscaliza e audita todos os processos. Existe lá protocolos, né, de biossegurança que a gente se antecipa em relação a qualquer cuidado que uma agência de vigilância sanitária, por exemplo, possa ter. Então isso é um dos trabalhos que a gente tem aí na nossa rotina para que a gente possa ter um padrão de qualidade. Ou seja, dá para estabelecer pontos de controle para não perder qualidade lá na ponta? Dá. Lógico que você vai precisando de ferramentas, você pode ter tecnologia, você vai precisando de mais gente, mas dá para fazer sim. Muito bom. Muito bom. Tá gostando aí, galera? Já compartilha nas redes sociais com todo mundo que você acha que tem que ouvir esse conteúdo, né? Principalmente aquele amigo empreendedor que está passando por esse momento de escala comercial. Aproveitar e dizer que esse podcast tem um patrocínio da Monteus. Se você está pensando em diversificar sua carteira com segurança, a Monteus é a maior referência hoje em estratégias, usando o consórcio imobiliário como ferramenta de alavancagem, onde você tem duas grandes possibilidades. Primeiro, você define valores de aportes mensais, a Monteus vai fazer uma gestão estratégica. Quando você é contemplado, você tem a opção de comercializar essa cota, realiza o lucro e não paga mais parcela, ou pode usar essa carta para investir no mercado imobiliário, aplicando um conceito muito disseminado por Robert Kiyosaki, autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre, consultor de bilionários americanos, que tem mais de 15 mil imóveis nos Estados Unidos, aplicando o conceito do fluxo de caixa positivo, que é você comprar imóveis, alugar esses imóveis e usar a rentabilidade do aluguel para pagar esse investimento mensal. Dessa forma, você vai estar adquirindo patrimônio, que depois que você concluir os pagamentos, você vai ter um patrimônio valorizado, gerando renda passiva vitalícia, ao qual você descapitalizou só até a contemplação, fazendo terceiros pagar por essa construção patrimonial. Então, por que pagar 100% pelos seus imóveis se você pode colocar outras pessoas para pagar por eles? Entre em contato com a Monteu, fala que eu vi aqui no Receita de Sucesso Podcast para você ter uma assessoria personalizada. Bora seguir aqui, cara, que tá interessante. E como que a gente mantém uma cultura viva, Kleber, com milhares de unidades espalhadas por todo o Brasil? Como vocês conseguem manter essa cultura? Porque hoje a gente tem um conceito que é uma cultura estando dentro de no mesmo ambiente. Depois isso vai para fora, você escala isso. E qual que é o grande desafio de manter essa cultura? O grande desafio é o dono jamais abrir mão de valores e de princípios do seu negócio. Porque assim como um livro que tem aproximadamente 2025 anos, chamado Bíblia, que muitas instituições estudam até hoje, o seu negócio ele precisa também ter essa mesma rotina de paciência, tempo e muitas vezes bater sempre na mesma tecla. Eu sou um grande guardião da cultura e às vezes até eu me sinto assim, cara, será que eu estou sendo chato, né, por falar de acesso, conforto, conveniência, qualidade, falar dos porquês, falar do nosso jeito de ser. Mas assim, hoje as informações, né, o turnover, o crescimento, né, hoje nós temos franquias praticamente no Brasil inteiro, culturas, né, regionais, elas são tão distintas de norte a sul, leste a oeste, que se a gente não for o principal embaixador
da nossa cultura, fica difícil. Então, por exemplo, uma coisa que me incomodava muito, porque se você não é um embaixador, né, o empresário ele tem muito disso, né, que eu vou falar para você e você vai começar a replicar essa cultura. Não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa. Então, passa 3, 4 eventos, você esqueceu da cultura. É normal isso. Então, o tempo foi mostrando que toda vez eu falava a mesma coisa e toda vez o que eu falava sumia. Então, eu acabei criando, já trazendo o cacuete do franchising, né? Não tem uma apresentação e não tem nenhum material que a gente entregue para os nossos franqueados, que são os multiplicadores dessa cultura, que eles não começam com a palavra do presidente, a nossa árvore que representa a nossa cultura, né? E uma timeline da nossa jornada. Então a gente começa todo o nosso diálogo sempre com isso, independente do público que seja o franqueado dono, seja o treinamento para as nossas recepcionistas. Então ontem, né, e antes de ontem, nós tivemos no nosso auditório em Alphaville mais de 400 pessoas nos 2 dias. E a gente catequizou a nossa cultura nesse ponto de contato, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é um trabalho que o dono, no final das contas, por mais que você tenha uma agenda carregadíssima, o dono jamais pode deixar ou terceirizar de fazer, que é ser o principal embaixador da cultura do seu negócio. Muito bom, muito bom. Assim, ó, dentre tantas empresas, né? A gente sabe que tem centenas de empresas, milhares de empresas bem-sucedidas, mas a Sorridente foi estudada em Harvard e Stanford. O que você acredita que essas universidades tão renomadas viram de tão especial no case especificamente da Sorridentes? A principal, muita gente pergunta, né, como é que vocês conseguiram ser case em Harvard? E eu estava fazendo um MBA na GV e eu, muito próximo do professor, o professor me chamou para uma aula que eu achei que era para os alunos da faculdade. E aí, quando eu cheguei na sala de aula, tinha um presidente do BID, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, em Washington, tinha uma vice-presidente da Coca-Cola, enfim, só tinha gente da maior gabarito, né? Cheio de tubarão, exatamente isso. E eu ali estava falando de inserção na comunidade. Então, o que mais chamou a atenção da galera aqui na GV foi como que a Sorridentes ela entrava dentro de comunidades, favelas, e ela levava serviços de saúde, conscientização, palestra, que é o que a gente faz como essência como profissional da saúde. E aí, na época, a Coca-Cola lançou uma latinha pequena para tentar vender mais nas comunidades. Era a época das lan house, né? Então estava todo mundo entrando nessa economia da favela, né? E isso é um movimento global. Então, existem modelos na Índia, existem vários modelos no mundo, e a Sorridentes ela é uma empresa com um alto impacto social. Então, desta aula na GV, nós fomos convidados pelo BID para apresentar isso em Medellín, depois de Medellín na Cidade do México. E na Cidade do México, o professor Michael Chu conheceu a gente, porque a gente estava falando da Sorridentes. Ele tinha já feito o case de uma farmácia muito famosa no México, e ele chegou querendo saber mais sobre o nosso negócio. Ele marcou um café em São Paulo. Então ele saiu de Boston e foi tomar um café com a gente, onde nós apresentamos a nossa operação. E nós levamos o professor em algumas comunidades, fizemos vários trabalhos ali com a Sorridentes e com o nosso instituto. E no final o professor, na mesa de reunião, falou: se vocês permitir, eu gostaria de fazer o case de estudos de vocês, porque eu nem sabia, mas se você vai estudar em Harvard, no MBA, você estuda muito caso de empresas. E o Brasil ele não tem essa cultura de ter cases de estudos
em Harvard. Então, muitos professores são indianos. Então, o hemisfério norte é a grande, né, municia muito as universidades americanas que tem essa cultura de estudar o case. Daí eu falei, gente, eu com a Carla naquela simplicidade, puta, esse cara vem lá dos Estados Unidos, esse chinês aí, que ele é de origem chinesa, ele vai querer escrever, vamos ver quanto é que vai custar isso daí, né? E aí o professor falou, não, né, a gente lá conversando, eu falei, professor, mas quanto custa isso para nós? Porque não está no nosso orçamento, né? Como é que é pagar em dólar ou real e tal? Daí eu falei, não, imagina, vocês têm que me permitir escrever sobre a empresa de vocês, sobre a história de vocês, e eu gostaria que vocês me dessem a honra de vocês estarem na aula inaugural do case que eu quero fazer lá em Harvard. Uau. Eu falei, nossa. Caraca. Aí, sem saber, Karen, nós fomos a primeira marca do franchising brasileiro. O Brasil tem quase 4.000 marcas do franchising brasileiro. Né? Nós temos a maior franquia de chocolate do mundo, que é a Cacau Show. Nós temos a maior franquia de cosméticos do mundo, que é o Boticário, uma baita referência para o franchising brasileiro. E nós fomos o primeiro case do franchise. Da odontologia, então, nem se fala. Então, quando nós fomos, em 2016, para a aula inaugural, eu passei uns 3 dias com dor de cabeça, acho que minha pressão estava lá em cima, porque eu comecei a ter DR comigo. Como é que eu... Né, vindo ali de origem muito simples, né, a gente construiu um negócio na periferia de São Paulo, está aqui na maior universidade de negócios do mundo, falando para alunos de mais de 80 países. E o que mais chamou a atenção foi o impacto social. Então a Sorridentes, ela é uma empresa que tem na sua essência o acesso, conforto, conveniência e qualidade, e além disso, nós também, por meio do nosso instituto, a gente consegue transformar vidas por meio do sorriso. Então, foi um case que Harvard estudou até 2020 sozinha, e de 2020 a gente começou também a ser estudado em Stanford, que eu gosto de brincar que a Sorridentes, ela é uma empresa de coast to coast, né? De leste a oeste, né? A gente fala sobre o nosso negócio. Então, é um baita orgulho para nós brasileiros, né, estar falando da nossa empresa, que nós somos os fundadores dessa empresa, mas como brasileiro é um baita orgulho de levantar a bandeira do Brasil, né, numa universidade renomada como Stanford e Harvard, né, que estão falando de um negócio que nasceu ali na periferia. Então, para nós é uma honra, e o que a gente gostaria que tivessem mais empresas, que tivessem oportunidades de serem estudadas dentro dos melhores bancos escolares que essas universidades americanas. Cara, parabéns. É um orgulho, assim, pra gente, né, cara? Demais, cara. Assim, pra gente, eu falo Quanto a gente mais como eu brasileiro escuto mesmo, você e a Carla, mais fã eu me torno. De verdade. Quanto mais eu É recíproco. conheço, Vocês estão aí fazendo um trabalho maravilhoso no segmento de vocês. Obrigado. Eu vou anotar isso daqui, assim, ó. Hoje a gente, lá em Maringá, a gente ajuda o Lar Escola da Criança, né? A gente ajudava uma outra, aí agora toda, assim, uma parte do que as pessoas investem com a gente destina para o Lar Escola da Criança. E a gente estava falando sobre isso, né? Na primeira fase da vida a gente aprende, na segunda a gente se capacita e na terceira a gente ajuda, né? Então, nosso objetivo é cada vez mais poder ajudar e fazer a diferença. Lindo. E você falando aqui, eu falei, cara, por que a gente não pode criar uma plataforma de educação, que foi aquilo que pegou, né, na nossa infância, porque a gente também tem uma origem super... Pé vermelho do Paraná. Quem dirá fazer gestão de dinheiro, Exato. né? É. E aí a gente pensar numa plataforma, cara, a gente conhece tanta gente boa, né, que pode fazer uma aula e a gente disponibilizar isso para quantas crianças possível. Nasceu uma ideia. Não, isso é ótimo. É assim, ó, nós temos um braço social que está nos nossos porquês, né? O Instituto Sorridentes, ele nasceu como Sorridentes, focando na odontologia, mas hoje a gente tem o Instituto Salos. E se você olhar a logomarca do Instituto, tem uma figurinha lá com a mão para cima e outra para o lado, entendeu? Então, assim, a mão para cima cara, a gente precisa gerar receita, riqueza para esse país, pagar impostos, gerar empregos, mas
crescer é importante, Crescer mas não contribui. esquece de ajudar quem precisa. Então, isso está muito no nosso DNA. Então, assim, ó, se o teu público quiser também ajudar e se identificar com a causa do Instituto Salos, entra lá nas nossas redes sociais, porque a gente acabou de voltar do sertão. Então, nós mobilizamos dentistas voluntários, nós levamos uma carreta com 10 consultórios, nós mobilizamos a indústria e nós vamos para o sertão e a gente passa ali 4, 5 dias atendendo milhares de pessoas que não têm acesso a uma odontologia básica. Então, é um trabalho muito bonito. A gente fez em parceria com a instituição Amigos do Bem, da Alcione Albanese, que gente, eu acho o seguinte, existem muitas instituições, às vezes a gente quer ajudar, né, ajudar às vezes aquela pessoa no farol, mas às vezes é melhor você ajudar instituições sérias de fato, porque você sabe que o dinheiro vai ser muito bem empregado, entendeu? Então, assim, e no final das contas, você quando ajuda, você quando devolve, você não está ajudando o próximo. Aquilo está fazendo muito melhor para você, para sua alma. É impressionante. Eu voltei do sertão e olha que eu tenho minhas origens lá próxima da ação que a gente fez. Você volta muito melhor do que você foi. Só pelo fato de você ter ajudado mais gente. Incrível. Sensacional. Incrível. Ô Kleber, pra gente fechar com chave de ouro aqui, imagina que quando você sair daqui e você dormir, você vai perder seu network, você vai perder o seu dinheiro, mas vai perder algo muito importante também, seu conhecimento. Ô louco. Aí, o conhecimento eu sei que complica, né? Você Porque tá com maldoso, conhecimento, hein? com conhecimento a gente constrói de novo, né? Mas, para não ser tão maldoso, eu vou deixar você com esse podcast. Então, você tem a oportunidade de deixar a receita de sucesso ali do Kleber Salos, para te aproximar mais perto de onde você está hoje. Então a única coisa que você vai ter, você pode ouvir quantas vezes você quiser esse podcast. O que você deixaria para você mesmo para construir tudo de novo e se aproximar de onde você chegou? Rapaz, a gente vai passando o tempo, 49 anos, a gente já fez de tudo e mais um pouco e está preparado para fazer muita coisa, mas o ponto, né, aquela costura fina vem da fé. No final das contas, aquilo que na empresa a gente tem muito naquelas aulas de administração, né? Missão, visão, valor. A visão é a fé de uma empresa. O que eu quero ser. E a gente como pessoa, quando a gente entende que a fé é você acreditar mesmo sem estar vendo, é isso. Então tenha fé em tudo que você vai fazer. Você pode perder tudo, menos perder a fé. Acredita, porque vai dar certo. Não deu certo é porque não deu a hora ainda. Mas Deus sabe o que faz e vai te entregar o melhor. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. Onde as pessoas te encontram, Kleber? Kleber Salos, né? Kleber_Salos no Instagram, LinkedIn, TikTok, sem dancinha, só alguns exercícios físicos. Né? Então a gente também tem um programa de mentoria que a gente está começando, né, muito bem agora com um programa feminino que a doutora Carla está conduzindo, né, que é o Clube Trivium. Gente, deixa eu falar, de verdade, se vocês quiserem participar dessa mentoria, é exclusiva para mulheres. Qual é o preço de você ter uma mentoria de 1 ano com a bilionária? Qual é o preço? Uma bilionária simples. Bilionária Sim. simples, raiz, É trato né? trato simples ali, sem frescura. Sem firuleira. Gente, é sério mesmo, assim, ó. O preço, eu nem vou falar pra vocês, que vocês vão dar risada, assim. É muito. Tá de graça. Eu falei pra Carla, eu falei, o que é isso? É boa ação que você tá fazendo? Porque tá de graça, de verdade. Então, se vocês quiserem, já deixa aqui, ó. Você mulher que quer, você esposo que quer presentear sua esposa, deixa aqui um eu quero, que eu mando o contato do Thiago, que é o assessor da Carla, para você garantir a sua vaga. Mas corre, gente, porque já tá assim, ó, quase esgotadas as vagas.
E eu nem tô sendo paga pra fazer isso, tá? Eu vou brigar Mas eu com já a- estou Não, matriculada. quero deixar meu protesto que eu não concordo ser só para mulheres, que eu também quero entrar nesse... Mas esse Coloca mundo da uma mulherada peruca. aí, né? Coloca uma A peruca, mulherada Ju. tá muito saidinha, mas beleza. Eu acho que é muito bom isso daí. A Carla, ela tem uma experiência... Eu sempre gosto de falar do empreendedorismo em casal. Assim como vocês são inspiração no empreendedorismo em casal, a gente também, né, passou poucas e boas aí. Eu acho que a gente tem muito que colaborar, porque eu acredito que, né, além da fé, a família é importante. E Sim. quando você empreende em casal, você precisa ter um lifestyle. Os dois precisam ter fé e amar muito o que está fazendo, porque só os dois construindo junto, os resultados vão ser muito melhores e bastante exponenciais. É verdade. Muito bom. Kleber, pô, sem palavras para te agradecer. Obrigado sei a vocês, foi um prazer estar aqui. Sei da complexidade da agenda que é e, pô, foi uma honra, O um problema prazer. não é a agenda, o problema é o trânsito daqui, mas tá tudo certo. E deu certo, ali vindo de ainda mais de Alphaville, né, que parece perto, mas falando de São Paulo tudo é muito, muito complexo. Mas obrigado, viu, pela sua participação, com certeza contribuiu muito e deixou aí o seu legado para muitos empreendedores que estão começando essa jornada também. Te agradeço Perfeito, imensamente. e eu já faço o convite para vocês que quando tiver uma agenda aí, vocês participarem lá do EcoSalos. Combinadíssimo. Meu podcast lá. Combinadíssimo. Vamos marcar, pra já. Então tá jóia. Obrigado, viu? Valeu, Gente, pessoal. valeu, gente. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.